Meus queridos, muito boa noite, como você está? Tudo em paz? Tudo bem? E hoje eu quero falar para você, fazer a resenha sobre o texto bíblico de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos foi escrito por Lucas e é um dos textos mais significativos do Novo Testamento, servindo como ponte entre os evangelhos e as epístolas. Ele narra os primeiros passos da igreja cristã, desde a ascensão de Jesus aos céus, até a expansão missionária liderada por Pedro, Paulo e outros discípulos. A narrativa abrange acontecimentos históricos, contextos culturais e também espirituais, oferecendo um panorama profundo sobre a transformação do cristianismo de um pequeno movimento judaico para uma fé global. Contexto histórico e cultural. Além dos apóstolos, se passa no primeiro século depois de Cristo, em um mundo dominado pelo Império Romano. As regiões mencionadas incluem a Judéia, Samaria, Síria, Ásia Menor, atual Turquia, Grécia e Roma. Cada local possuía sua própria complexidade, temas culturais, temas religiosos, com judeus, gentios e romanos convivendo em um cenário de tensões políticas e espirituais. Jerusalém é o ponto da partida, simbolizando o epicentro do judaísmo e o local onde Jesus foi crucificado e depois ressuscitou. A expansão para lugares como a Antioquia, Éfeso, Corinto e Roma reflete o impacto crescente do Evangelho além das fronteiras judaicas. As pessoas descritas no livro são diversas, indo desde pescadores simples, como Pedro e João, até estudiosos como Paulo de Tarso. O texto destaca o papel das mulheres como Maria, mãe de João, Marcos, Lídia e Priscila, que desempenharam funções cruciais no suporte e expansão do cristianismo. Sobre a narrativa religiosa e teológica, a promessa e o derramamento do Espírito Santo. O livro começa com a promessa de Jesus sobre o Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa promessa, ela se cumpre no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos que estavam reunidos em Jerusalém. O evento é marcado por línguas de fogo e o falar em várias línguas, um sinal de universalidade do Evangelho. Pedro, agora transformado, prega com ousadia, resultando na conversão de cerca de 3.000 pessoas. Sobre os primeiros passos da igreja, os capítulos iniciais descrevem a formação da comunidade cristã em Jerusalém. A igreja primitiva é caracterizada por sua unidade, comunhão, oração e partilha de bens. Atos, capítulo 2, versículo de 42 a 47. No entanto, os apóstolos enfrentam resistências das autoridades religiosas que enxergam o movimento como uma ameaça ao seu governo. Pedro e João são presos,
mas continuam pregando com ousadia, realizando milagres em nome de Jesus por onde eles passavam. A expansão para os gentios. Um dos momentos mais revolucionários ocorre quando Pedro tem uma visão de Jope. Atos, capítulo 10. Ele entende que Deus não faz acepção de pessoas e é chamado à casa de Cornélio, um centurião romano. Esse evento marca a abertura do cristianismo aos gentios, quebrando barreiras culturais e religiosas. A conversão de Paulo. Saulo de Tarso, um fariseu zeloso que perseguia os cristãos, tem um encontro transformador com Jesus no caminho para Damasco, em Atos capítulo 9. Após a sua conversão, ele se torna Paulo, o maior missionário e teólogo da igreja. A sua história é um testemunho de redenção, mostrando que ninguém está fora do alcance da graça divina. As viagens missionárias. Paulo lidera 3 grandes viagens missionárias, pregando em sinagogas, em praças públicas, fundando igrejas e discipulando novos líderes nas regiões, todas aquelas regiões por onde eles passavam. Ele enfrenta perseguições 1000, naufrágios, prisões e até apedrejamento, mas permanece fiel à sua missão. Lugares como Antioquia, Filipos, Tessalônia, Atenas e Corinto são transformados pelo seu evangelho. Um destaque é o discurso de Paulo no Areópago, em Atenas, Atos capítulo 17, onde ele conecta a mensagem cristã à cultura filosófica grega, mencionando o Deus desconhecido. Esse episódio exemplifica a habilidade de Paulo em contextualizar a mensagem do Evangelho. Os conflitos internos e externos. Atos não esconde os desafios enfrentados pela igreja. Internamente surgem disputas sobre a inclusão dos gentios e a observação da lei de Moisés. Já o Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, resolve todas essas questões, estabelecendo que a salvação é pela graça e não pelas obras da lei. Externamente, os cristãos enfrentam perseguições de autoridades romanas, como também judaicas. Estevão, o primeiro mártir, é apedrejado, em Atos capítulo 7. E Tiago, irmão de João, é executado por Herodes, Atos capítulo 12. Apesar disso tudo, a igreja continua sua marcha e crescendo. A jornada para Roma. A narrativa culmina com a prisão de Paulo e sua viagem a Roma, onde ele testemunha diante de governantes e de reis. Embora o livro termine abruptamente, com Paulo pregando em Roma, sob prisão domiciliar, a mensagem é clara: o Evangelho alcançou o coração do Império Romano. Temas centrais. 1. O Espírito Santo como protagonista. Em Atos, o Espírito Santo é a força motriz por trás de cada evento significativo, orientando, fortalecendo e capacitando todos os apóstolos. 2. A universalidade do Evangelho. A mensagem de Jesus não é limitada em uma cultura ou povo. A inclusão dos gentios é um marco na narrativa, demonstrando que todos são bem-vindos no reino de Deus. 3. Coragem e perseverança. Os apóstolos enfrentam perseguições e dificuldades com ousadia, mostrando que a fé, foco
E a ação cristã não é isenta de desafios, mas é sustentada pela presença de Deus. 4. Unidade e comunhão. A igreja primitiva é um exemplo de comunidade, com membros que se ajudam mutuamente e vivem em harmonia. Então, concluindo, em Atos dos Apóstolos, é mais do que uma narrativa histórica, é um guia espiritual e prático para a igreja em todas as épocas. Ele nos lembra que o cristianismo nasceu em meio a desafios e cresceu por meio da fé, da coragem e da ação dos primeiros apóstolos e crentes. A jornada de Atos é um convite para cada cristão continuar a sua missão, levando a mensagem de Jesus até os confins da terra. Pois não importa onde você está, não importa de onde você vem, o que importa é onde você quer chegar. Sonhe grandes sonhos, pois imensas serão as suas realizações. Pense nisso, fique comigo. Gratidão imensa e até amanhã. Vou deixar gravado. Compartilhe com seus amigos. Tchau, tchau.